Boa tarde a todos e a todas. O meu coração, vocês já sabem, tá daquele jeito. Eu tô tremendo. Ele tá meio doidão. As minhas mãos estão suando. Os meus pés estão gelados. Isso é um sinal de que eu estou encarnado. Eu queria dizer da minha alegria profunda de poder estar aqui hoje. Não é simplesmente questão de subir em cima de um palco, mas é poder me conectar também com uma história. Eu espero do fundo do coração. Chico, você ficou até agora no congresso. Acaba de chegar, né? Dá uma mãozinha, cuida dos nossos corações, que o seu pensamento possa envolver as nossas vidas. Que a gente possa se sentir nutrido. Tem gente demais que te ama aqui, que te sente inspirado profundamente por cada palavra, por cada letra, por cada passo. Você é muito especial para a gente. Muito. E a gente só gostaria de sentir você mais junto, para que a gente saia daqui efetivamente embalados nessa proposta tão santa. Você abraçou cada dia que você esteve aqui na Terra e não abriu mão. A gente é muito pequeno para poder falar qualquer coisa de você. Mas eu espero do fundo da alma que você possa estar conosco. Vamos lá. Célia, gratidão pelo cheque em branco, voto de confiança, para a gente poder prosear um pouco mais. E eu queria, hoje, em lembrando de um momento muito especial, eu estava certa feita na casa do Chico em Uberaba. E depois da visita que a gente estava fazendo lá, aí parei, sentei no banquinho e fui fazer uma prece. Fui fazer uma prece, lembrando das pessoas que, de certa forma, meu coração queria ver muito bem e que estavam vivendo algumas dificuldades. E aí eu fui pedindo para o fulano, beltrano, ciclano, a lista era grande. E nessa prece, eu pedia ao Chico que pudesse olhar por cada um daqueles corações. Mas no finalzinho da prece, eu falei assim, se você tiver alguma coisa para mim, eu ia ficar muito feliz. Mas só se tiver um conselho, alguma coisa. Eu converso com ele. Não sei se é ele que escuta, se é um assessor de imprensa dele, quem que é que está em contato. Mas, humildemente, eu pedi alguma coisa dele em meu favor. E aí, não sei se foi ele, o assessor de imprensa, o responsável, porta-voz, mas eu escutei no meu coração a seguinte frase: procura o teu lugar de aluno nas lições que ensinas. Procura o teu lugar de aluno nas lições que ensinas. Aquilo ali foi muito marcante para mim. Que a frase, vamos dizer assim, poderia estar doido, não, coisa da minha cabeça, mas veio muito pronto. Carregado de um sentimento de responsabilidade bastante expressivo. E é por isso que eu gostaria de falar daquilo que eu tenho precisado tanto, que é de disciplina. E eu gostaria de lembrar daquele momento inesquecível, quando no açude nós vamos ter
o primeiro diálogo desses dois corações que a gente ama tanto, Chico e Emmanuel. Em formato de cruz, surge o benfeitor, no instante de prece memorável. Talvez a natureza não falasse tão alto naquele instante, porque o amor entre duas almas ecoava por aquelas pairagens. E diante daquele jovem que nos seus 21 anos tão somente estava desejoso de seguir e servir a causa do bem, existiu o desejo sincero de entender o que seria indispensável para a tarefa que se realizaria. A primeira necessidade é a segunda. A terceira, que trem, não é? E a gente gostaria de falar de disciplina, retomando as bases, talvez aquilo que foi tão caro na vida do Chico. Só que nós vamos entender aqui disciplina não enquanto rigidez, mas disciplina enquanto a força que sustenta o trabalho do bem. Nós não vamos entender disciplina como andar na mesma velocidade o tempo todo. Mas a gente vai entender disciplina como andar conforme a vida pede, conforme as lições e estações da vida suplicam a alma. Porque o disciplinado não anda somente na mesma velocidade. Ele entende o time das coisas. Tem horas que tem que acelerar e tem horas que tem que desacelerar. O disciplinado não é enrijecido, é educado. E é essa a grande diferença. Disciplina enquanto a força sustenta o trabalho do bem. E é importante a gente pensar, quando falamos em disciplina, acho que ninguém, se eu questionar aqui, vai dizer que o Chico foi rígido. Nossa, que pessoa rígida, inflexível. Acho que ninguém vai ter notícia, vai? Peraí, vai que de repente alguém levanta a mão, né? Fala assim, não, eu tenho uma história com o Chico. Tudo bem, pode acontecer. Mas não é o ritmo. Não é o ritmo da questão. A disciplina é um fator essencial que tem a ver muito mais com direção do que com a velocidade de caminhar. Disciplinado é aquele que não perde o rumo. Acontece um tanto de trem e ele não perde a direção. Tem a hora tranquila, tem a hora difícil, tem outono, tem inverno, tem verão. Um monte de coisa acontece. Porque há uma coisa especial na vida. Ela não é linear. Por causa que a vida não é linear, a gente tem uma trabalheira danada para viver. Danada. A vida é sempre uma espiral crescente. Um convite à ascensão. Isso quer dizer, as suas respostas de um momento não vão servir para todos. E o disciplinado só se mantém na direção se ele aprender a dançar vários ritmos, como o coral fez aqui. Nessa eclesia de ritmos, nesses vários ritmos, a sinfonia da vida se organiza. Pensemos o primeiro ponto: disciplina nas horas tranquilas. Porque aqui há uma questão interessante. Às vezes está tudo certo, de fora está muito tranquilo. E para o disciplinado aqui existe um risco.
quando está dando tudo certo. A gente acaba muitas vezes se distraindo. Sabe quando está fácil demais, a gente fala, não é possível. Vamos complicar um pouquinho, a gente resolve dar uma erradinha assim, uns excessos. Eu me lembro, para pensar nessa experiência, desse nível de cuidado, quem tem é o apóstolo Paulo. Ele e o Silas estavam andando por aí nas peregrinações do Evangelho, e eles têm um determinado momento na experiência de divulgação que está dando muito certo. Eles estão muito contentes, muito felizes com os resultados. E eles param numa certa praça pública e acontece que até o mundo espiritual resolve aplaudir o esforço deles. E eles ficam encantadíssimos. Pelo menos o Silas fica encantado. O Paulo olha, porque tinha uma médium ali, a médium manifesta um espírito que começa a exaltar o trabalho deles. Começa a exaltar. E aí, meu Deus, o Silas todo feliz, pensando, nossa, porque a voz do Espírito era, vocês são santos, perfeitos. E o Silas, assim, ficou muito invocado naquele instante. Ele gostou bastante. Só que o Paulo, meio cabreiro, porque o Paulo já tinha levado umas pedradas, uns trenzinhos diferentes, ele ficou um pouquinho mais atento. E aí procurou saber, conhecer a médium, beleza, conheceu a médium e viu que tinha uns probleminha na situação. Aí, numa determinada pregação, a médium vem, dá passividade de novo e exalta eles. E o Paulo acaba com o espírito. Pensa num doutrinador assim, diferente ao Paulo. Foi uma machadada. Mandou o espírito para fora em 2 tempos, assim. Evangelização meio forçada. E aí, nessa hora, o Silas não entende nada. Depois eles vão para um canto. O Silas pergunta, mas peraí, Paulo, não estava uma propaganda boa, o espírito estava exaltando a gente? Como assim? Isso é o trem? Ah, como é que chama? É troço isso? É coisa? A coisa que anda em cima dos trilhos? Ok. Mas eu não vou competir de jeito nenhum. Esse é o famoso trem de Minas? Tudo bem, ok. Mas o curioso é, o Silas chega e vai tirar satisfação com o Paulo, por que daquilo? E o Paulo diz assim para ele, porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Olha que provocação importante. Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições da nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espírito dos desejos inferiores? Então, o primeiro elemento da disciplina que a gente gostaria de chamar a atenção aqui nessa tarde. O disciplinado tem que ficar atento. Porque a gente, por vezes, acaba distraindo. E pensa num trem que distrai a gente. Pensa num brinquedinho. Que criança, desde a criança que não sabe falar, até aquela que já está perdendo a fala, pensa num brinquedinho que dá trabalho. Porque a gente parece menino mesmo. Pega isso daqui e não tem nada que faz a gente desconcentrar. Principalmente se a gente for para vídeo curto. Aí fica que é uma beleza, né? Meu Deus, lembro da minha avó. Porque ela já de idade aprendeu a mexer no telefone, mas é tão bonitinho, né? E aí ela vai lá, segura o telefone, ela enxerga meio direitinho.
não enxerga meio direitinho, aí começa a brincar. E fica, e fica, e fica, e fica, e fica. Porque diverte todo mundo. Mas a gente acaba distraindo-se. Distraindo-se. Imaginemos o Chico. Não era em nenhum momento uma hipótese possível perder a direção. Cuidado com as distrações. Esse é o primeiro recado para mim. Vamos lá. Segundo recado, a respeito da disciplina. Agora vamos pensar na disciplina, sobretudo para as horas desafiadoras. Porque se para as horas tranquilas é até mais light, para as horas desafiadoras, a gente tem alguns desafios para a gente pensar. E o primeiro item da disciplina é a resistência. A resistência. Resistência enquanto capacidade de suportar. Aquele instante que a gente vai passar pela aferição dos valores da alma. Tudo que a gente tem, a vida vai pedir para a gente entregar. Pensa numa experiência e vai ficar mais plausível isso. Jesus, num determinado momento, estava com os discípulos. Eles tinham passado o dia inteiro de atividades. E eles não estavam em Cafarnaum, que era a base deles. E aí, ele manda os discípulos entrar no barco e voltar para Cafarnaum. E ele fica. Ele vai orar, os discípulos vão e tal, eles vão passar a noite toda viajando. Jesus ia de Uber depois. Então, chega um determinado instante da madrugada, como o texto bíblico vai dizer, era alta madrugada, e a gente vai notar os discípulos, né, quem que falou que o Simão Pedro gosta de dormir? Eu esqueci, alguém que falou ontem, foi ontem, né? Alguém falou, um dos palestrantes, disse que Simão Pedro gostava de dormir. Imagina o pessoal de madrugada, fazendo uma viagem de barco, o frio que estava, as condições que eles estavam vivendo naquele momento, e de repente um fantasma aparece, um espírito materializado. Eles ficam um pouco assim alvoroçados, um deles meio que nota quem é, mas Jesus se apresenta e fala: olha, sou eu, fica tranquilo, né? Fica na paz. E o Simão Pedro diz assim: se é você mesmo, manda que eu vá e eu vou. Jesus não era bobo nem nada, já que você está colocando a sua conta em risco, venha. Simão Pedro começa, dá uma olhada na temperatura da água, estava até morninha, e ele prossegue. Começa a dar os passinhos, olhos fixos no Cristo, a confiança de quem caminha sobre as águas. Disciplina é aprender a andar sobre as águas. Porque a matéria é impermanente, qual a água que vai mudando no seu ritmo, no seu volume, a depender da temperatura e da pressão, a encarnação muda as condições ambientes. E andar sobre essas águas é uma tarefa para o espírito disciplinado. Só que a grande questão é, de repente, Simão Pedro, que estava caminhando, ele foi surpreendido com o vento. No instante que ele perde os olhos do Cristo e nota a presença do vento, ele desequilibra-se, afunda, Jesus vem, tira ele da água e vai devolvê-lo de volta ao barco. Essa é uma experiência curiosa, que nos lembra quem? Chico. Em qual momento? Não é no trem, é no avião. Estava todo mundo gritando, gente vomitando, povo desesperado. O Chico pensa o quê? Se está todo mundo assim, vamos gritar também.
E é muito curioso, né? Porque o Emmanuel tem um senso de humor que é maravilhoso. Porque ele olha para o Chico e pergunta assim: você não acha melhor calar e parar com isso? Gente, meu Deus! Aí o Chico, é claro, né, vai se defender e vai dizer assim: mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. E o Emmanuel, toda educação, fineza, polidez. Olha, está bem. Então você acha que vai morrer? Morra com educação. Observe o senso de fineza, assim, a gentileza das palavras do Emmanuel. Ele era doce igual coisa de mula, uma coisa assim, bastante curiosa, né? Muito curiosa mesmo. Mas nos lembra também uma outra experiência de quem? Do Chico. 34 anos de idade, deu o B.O. Humberto de Campos. Todo mundo lembra dessa história? Todo mundo lembra dessa história. E o Chico cogitou a possibilidade de ser preso. Pensou, nossa, meu Deus, direito autoral do morto vai dar problema. E aí ele começou a fazer prece. Ele começou a fazer prece porque ele sentia que tinha um risco dele ir preso. E, gente, olha o motivo da prece do Chico. Ele rogava a Deus que fosse em Belo Horizonte. E não no Rio de Janeiro, porque em Belo Horizonte ele seria melhor tratado, teria mais gente conhecida. Aí aparece o finíssimo Emmanuel, depois da prece, com muito carinho, e vai dizer para ele o seguinte: meu filho, você é uma planta muito fraca para suportar a força das ventanias. Tem ainda muito que lutar para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. Batuntes, né? O Emmanuel, assim, já chega na voadora, é uma coisa bem diferente. Pensa na consolação. Você está precisando de uma palavra amiga. Conselhos de Emmanuel, né? Vamos criar uma page aí, galera, para as horas difíceis a gente poder escutar e se sentir um pouco mais abraçado. Mas a grande questão é que a vida trabalha a nossa resistência. Porque as experiências normalmente tiram as coisas do lugar. Quem nunca se desorganizou diante de um momento difícil? Sentiu a pressão da hora complicada, às vezes é o diagnóstico que vem, a doença num familiar, a notícia do desencarne, problema na família. Tem tanta coisa que nos afeta. Tem tanta coisa que mexe com as nossas entranhas. E às vezes não é fácil ter disposição de seguir em frente. Mas na disciplina a gente aprende a manter a direção. Porque é fundamental a direção que a gente caminha. E por isso a gente vai, para essas horas difíceis, para um segundo elemento, que não pode faltar, que é a criatividade. O disciplinado tem que ser criativo. E eu gostaria de esclarecer o que tem a ver criatividade com disciplina. Parece que são duas coisas que não dialogam. Mas a grande questão é, a gente nem sempre vai estar nas condições que a gente gostaria para poder viver. E na maior parte das vezes, se a gente for esperar estar tudo no lugar, a gente não faz nada. É por isso que criatividade estamos tomando aqui como a noção de improvisação. As coisas não estão do jeito que a gente quer, mas a vida pede uma resposta. E nesse instante, o compromisso que fulgura nos nossos corações precisa ter lugar. Por isso que Emmanuel lá no Fonte Viva, na lição Apóstolos, ele vai dizer que no apóstolo reside a improvisação do trabalho. Porque tem horas que o cenário vai estar adverso. E a questão é, o que você vai dar de resposta para a vida? Qual que vai ser o caminho? A escolha. Observemos, voltemos para Jesus, quando ele estava com aquela galerinha abençoada,
chamada de colégio apostólico. É mais ou menos perto do momento que eles estavam, né, no barco e tal. Na verdade, foi antes um tiquinho. O Evangelho de João vai nos contar disso. Mas depois desse dia intenso de atividades e tudo, né, antes deles irem pegar o barco para voltar para casa, nós vamos ter um problema. Porque um monte de gente, imaginemos que aqui em Belo Horizonte tem cidades satélites que ficam no entorno. Naquela época, as cidades ficavam ali nas circunvizinhanças do Mar da Galileia. Então, reuniu uma galera, todo mundo, né, quando ouvia falar de pessoas mais famosas assim, imagina, uma palestra do Frederico vai acontecer, todo mundo se movimenta, fala, beleza, vamos lá, que a gente quer escutar demais. Então, a galera reuniu-se, juntou umas 5.000 pessoas, mais ou menos. Pensa no auditório bonito de Jesus. Ali naquelas encostas, pois é. Aqui ainda é plano, gente. A gente está de cadeirinha, bonitinho, tem essa estrutura. Agora imagina a trabalheira. Dia inteirinho no sol, quente, esturricando. Pelo amor de Deus. Não tinha lanchonete perto. Nossa, que trabalheira. E os discípulos andavam com a comida contada entre eles. E, de certa forma, a multidão estava com um tiquinho de fome, né? Imagina, né, atendimento fraterno de Jesus, momento de cura, né? Louvor, estava bonito assim aquele dia, estava especial. E todo mundo ia embora para casa. Todo mundo já estava indo embora para casa. E Jesus comenta com o pessoal, nossa, está todo mundo indo embora, estômago roncando, ninguém comeu um pão de queijo, tomou um café, nem nada. Aí os discípulos têm uma ideia de jirico, não, vamos colocar um QR Code, né? Todo mundo baixa o iFood, cada um vai para casa, come na sua casa e está tudo certo. E aí Jesus fala assim, peraí, não, vamos lá, vamos começar de novo essa conversa aqui. O que nós temos aqui para comer? O que tem para dar para repartir? Eu acho que os discípulos devem ter escondido nessa hora. Tipo assim, o que você vai inventar com a nossa comida, né? Pão de queijo pouco, a gente come primeiro. Então, beleza. Naquele instante, a criatividade do Cristo. Porque um espírito disciplinado, ele reafirma o seu compromisso com o bem. Ele tem direção, ele tem foco. Naquele momento, Jesus toma da mão dos discípulos 5 pães e 2 peixes. Todo mundo sai de lá bem alimentado. Não faltou comida para ninguém. A gente sabe que o Chico tem histórias dessa natureza, que vão nos falar dessa criatividade no bem. De alguém que se valia de contextos aparentemente simples, até os mais desafiadores, para construir caminhos que o bem se fizesse presente. Tem aquela experiência muito curiosa de um cego que era acompanhado por alguém, que ele sofre um acidente e a pessoa que acompanhava ele acaba abandonando. Aí o pessoal chega no Luiz Gonzaga e fala assim, Chico, estamos com esse caso aqui. Tem essa pessoa que está precisando de cuidados, dado a isso, isso, isso e isso. E aí pensa, o Chico não tinha nada para fazer, né, gente? Pensa num espírito que dormia muitas horas, sem compromisso nenhum, e ainda mais um desafio, mais uma demanda, mais um compromisso. O disciplinado tem que alargar o olhar. Ele precisa ser criativo, porque a vida pede respostas. E aí, em meio à situação daquela pessoa, ele aluga uma casa, só que precisava de gente para cuidar. O Chico sempre ia lá para orar com a pessoa e tudo, e aí ele começou a orar para aparecer gente, para ter corações para trabalhar. E a gente tem um problema. Passou quase que uma semana, não tinha ninguém. E o Chico ainda tinha postado, né, lá no Instagram e tal, o recadinho, houve poucas curtidas, não fez muito sucesso. Na época o Chico ainda tinha poucos seguidores, não foi tão, não teve um engajamento tão grande. Mas
Ao final de uma semana, quem se candidata? 2 garotas de programa, que eram muito conhecidas dentro da cidade. Eles seguiam o Chico e tudo mais, curtiam as coisas dele, beleza. E aí, elas chegaram para ele e disseram: Chico, nós 2 lemos sua solicitação, a gente te segue, viemos servir, se pudermos. Se pudermos. E o Chico vai perguntar: por que não? Jesus vai abençoar as 2 pela caridade. E aí, assim foi feito. Elas começaram a oferecer auxílio para ele. Mais ou menos um mês que elas estavam cuidando e participando das preces com o Chico, elas chegam para ele e dizem assim: Chico, a prece mudou nossas vidas. Vamos nos despedir, estamos indo para Belo Horizonte para trabalhar. Uma delas tinha arrumado serviço numa tinturaria e outra como enfermeira. A criatividade. A vida pede que os nossos olhares se expandam, porque a gente vai ter que entregar tudo que tem. Só que às vezes o que a gente tem mesmo assim, aparentemente não vai ser o suficiente. E é hora de alargar. É curioso, porque quando a gente olha para a lei de destruição, que está em O Livro dos Espíritos, a gente vê um detalhe, né, muito interessante, porque eles vão dizer o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e para regenerar. Tudo tem que viver, passar por finais de ciclos para poder recomeçar. É da lei da vida. E a nossa capacidade no bem de construir nossos caminhos e resoluções igualmente atravessa por períodos de aperfeiçoamento. Porque até certo ponto o nosso olhar no horizonte vislumbrava alguma coisa. E a vida vai nos dando a oportunidade de alargar a nossa capacidade de ver. Mas disciplina não para por aí. Não para por aí. E aí vemos um terceiro elemento. Veja, tem a ver com resistência, tem a ver com criatividade, mas tem a ver com constância. Tem a ver com constância. Porque é como se a vida dissesse assim: você vai ser impactado, você precisa elaborar uma resposta e você precisa estar disposto a sustentar essa resposta. É um movimento impacta de dentro, mas vem de dentro para fora, o movimento de um coração que aprendeu a firmar o seu compromisso nas hostes do bem, nas fileiras do amor. E é por isso que a gente gostaria de lembrar aqui da questão da constância. E para falar da constância, que tem a ver com a abundância do que a gente faz, da continuidade do que a gente busca, eu gostaria de recordar uma outra experiência. Enquanto essa primeira que eu tinha contado, na casa do Chico, foi mais perto dos meus anos agora, dos 26, eu quero contar uma lá dos 15 para os 16, que foi uma experiência muito significativa. Eu, ingênuo, bobinho de tudo, queria muito ver o Chico. Era uma prece que eu tinha no coração: Chico, gostaria tanto de te ver, tanto de ver você, será que não dá para você aparecer, não? Coisa de criança, né? Assim, eu ainda quero, se um dia quiser aparecer. Sem precisar desencarnar. Aí, porque na hora que desencarnar, se eu puder lá para dar uma força e tudo mais, vai ser ótimo. Mas ali para os 15 para os 16, aí eu estava numa lagoa lá perto, lá na minha cidade, Carmo do Paranaíba e tal. E aí estava fazendo essa prece, muito desejoso de poder, ver ele. E o que aconteceu? Não vi.
Para minha frustração, eu não vi. Mas eu não sei se é ele ou o porta-voz dele. Eu sei que com quem eu estava conversando, veio uma resposta, também no coração. Se você quiser me ver, eu vou estar ao lado do sofrimento na cadeira do amor. Se você quiser me ver, esse é o combinado. E de certa forma, quando a gente fala em constância, é preciso convirmos que o disciplinado, que a pessoa que continua no trabalho, é alguém que a todo momento precisa revisar a sua sensibilidade. Porque quanto mais disciplinado, mais as pessoas têm que ser o nosso foco. De cuidar, de oferecer o que a gente puder. Tanto quanto mais a gente precisa estar disposto a trabalhar com os outros. Porque às vezes parece que o disciplinado é alguém que faz as coisas sozinho, se movimenta sozinho. Mas quanto mais disciplinado você for, mais o foco vai ser o outro. As relações, os corações, tanto os que precisam de ajuda quanto os que estão dispostos a trabalhar. Porque às vezes a gente é aquele tipo de disciplinado que faz os trem tudo sozinho e vai apagando os outros da equação. Na hora de ajudar, não escuta, mas impõe o que quer. E na hora de trabalhar com os outros, está se valendo sempre da própria opinião. E nós vamos ser tanto mais disciplinados, nós vamos sustentar o bem, tanto mais quanto mais estivermos abertos ao outro. E é por isso que, pensando nessa frase que eu guardo no coração, e todas as vezes que aparece alguém que a vida me permite estar diante para poder ajudar de alguma forma, a minha prece é: Chico, eu não peço por mim, mas você disse que eu podia pedir pelo outro, na companhia do outro. E é muito curioso, porque por diversos meios e modos, as coisas vão acontecendo. Eu acredito que cada qual, vai ter suas experiências no campo do bem. Isso para a gente é muito fundamental. Mas uma das coisas, uma das experiências que tem nesse momento mexido com o meu coração e que várias têm se repetido, é lidar com corações que fazem parte da diversidade sexual. Pessoas que não se reconhecem como heterossexuais e que às vezes estão vivendo algumas dores, estão passando por alguns desafios e que às vezes carrega a alma assim, mergulhada em alguns sofrimentos que não podem compartilhar. Eu acho que a gente precisa, inclusive nos centros espíritas, afinar nossa sensibilidade. Porque o nosso compromisso é com as dores humanas. O Consolador prometido veio para criar as pontes. E a gente não pode esquecer do nosso compromisso de estar estendendo amparo e esperança a corações, por exemplo, que às vezes só pede o direito de amar, só pede o direito de se reconhecerem também como filhos e filhas de Deus que podem amar. Eu lembro, por exemplo, de um dia eu estava dando aula, isso lá no Carmo, e a aula era de português e tal, mas por algum motivo, uma determinada aluna, a gente ficou conversando sobre algumas coisas, a aula já tinha ido para o encerramento, e ela ficou ali no recreio dentro da sala. E a gente foi conversar, não sei de quê, mas por um acaso, de repente ela chega para mim e fala assim: olha, teve um momento da minha vida que eu não quis mais estar aqui. E que eu tentei tirar a minha existência. Ela era uma menina do 9º ano. 9º ano. E aí eu fiquei assim impactado, porque me veio um sentimento de presença espiritual na hora, uma coisa tão boa. E eu senti como se tivesse alguém do lado. Aí fui sondar um pouquinho do que tinha acontecido. E ela falou assim: olha, professor, é porque eu sou homossexual. E eu tinha conhecido uma garota
E a gente se gostava muito. E a gente começou a namorar. Só que os pais dela, quando souberam, não aceitaram. E aquilo ali foi um pouco difícil para mim, porque a gente teve que se separar e ela foi proibida de me ver. Foi proibida de me ver. E a partir desse instante eu caí numa depressão e eu não queria mais estar aqui. Só que, não sei porquê, mas eu fui, depois de tentar tirar, deram conta de me salvar, fui para o hospital, fiquei internado alguns dias e eu voltei. E aquilo ali foi um aprendizado muito grande, porque se você imaginasse o Chico diante de uma pessoa dessa, o que você acha que ele iria falar? Que tipo de postura você acha que ele teria? Conhecendo esse coração tão grande. E a gente sabe que hoje é um desafio, mas a gente poderia ter, não só pelo lado humano, de acolher as pessoas e enxergá-las efetivamente como elas estão, mas sob a ótica da doutrina espírita, vamos fazer um raciocínio. O que vem antes, o corpo ou o espírito? O espírito. Quem ama, o corpo ou o espírito? O que é mais importante numa relação, o corpo ou o espírito? Qual é o critério para avaliar o nível de uma relação? É a forma física que Paulo vai dizer que do exterior nada se aproveita? Ou é a essência do sentimento que fulgura no coração? É a essência daquilo que brilha na alma? Não seria isso? Qual seria o critério para a gente avaliar? E é claro, eu respeito opiniões diversas, eu sei que nem todo mundo pensa da mesma forma. Mas é preciso nos valermos das lentes da doutrina espírita para pensarmos mais profundamente sobre questões que hoje pedem tanta sensibilidade. Porque há muitas pessoas que podem, às vezes, não estar querendo viver porque não se reconhecem dignas simplesmente pela condição sexual, que às vezes são portadoras, quando são espíritos que também são merecedores de toda a felicidade. São espíritos dignos de tudo de melhor que a gente tiver pela frente. É o que, de certa forma, esse compromisso com o outro, Simão Pedro, ele vai escutar de Jesus: quando tu te converteres, Simão, confirma os teus irmãos. O mais importante do compromisso de Simão Pedro é: se você entender para que você está fazendo comigo, lembra quem está do seu lado, está junto. Porque quanto mais disciplinado a gente for, mais nós teremos sensibilidade, não menos. Não é uma relação inversamente proporcional. Porque a vida vai pedindo alargamento das nossas vidas e dos nossos corações. Vai pedindo presença. Eu já contei isso, mas conto também outra experiência a respeito da diversidade sexual. Eu tinha feito uma palestra sobre esse tema, e aí, no final dela, uma pessoa chegou para mim, eu fiquei com muito medo de fazer, porque eu não sabia como as pessoas iriam escutar. Eu procurei ser o máximo respeitoso a quem pensa de um jeito, de outro, enfim. Aí ao final dela, uma pessoa chega, olha para mim e diz assim: obrigado, Vitor. Eu falei: por quê? Ela disse: porque eu sou homossexual. Eu me senti tão acolhido nas suas palavras. Eu antes era católica, frequentava o grupo de oração, e depois que eu disse que eu estava nessa condição, 10 minutos. Depois que eu disse que estava nessa condição,
Eu fui expulsa de lá. Eu nunca fiz nada de errado. Sempre fui o mais ativa possível. Mas depois que eu falei isso, eu fui expulsa de lá. E está aqui hoje, nesse momento, me ergue novas esperanças. Por pensar que no Espiritismo eu também tenho lugar. Pensemos no Cristo, nos filhos do Calvário, naquelas almas todas que em alguma medida estariam no mundo suplicando auxílio, proteção e amparo. Estão por toda parte, e às vezes é dentro de casa, porque essa questão é difícil, eu sei, para os pais, que às vezes tem que ter um luto de pensar, poxa, a minha filha ou o meu filho, como quer que ele se identifique, ou ela, talvez não vá seguir o caminho que eu esperava, e existe um desafio para os pais, que precisam se readaptar interiormente, e olhar para aquela circunstância de um novo jeito. Há um processo de adaptação, mas um compromisso de amor pode ser revelado. Porque é tão lindo quando o pai ou a mãe olha para o filho e diz para ele assim, meu filho, minha filha, independente de qualquer coisa, eu tenho um compromisso com você. O mundo espiritual que me chamou para que eu pudesse te ajudar nessa existência, me pediu para que eu te amasse. E eu vou levar isso até o final. Conta comigo para os desafios, para os momentos mais difíceis, para os mais complicados. Mas imagina o que é ser apoiado, o que é ser ouvido, o que de certa maneira é ser escutado. Tem um valor substancial nessa trajetória evolutiva. E nós estamos nesse instante de construir essas pontes espirituais. Cabe a esse Consolador prometido estender um pouco mais aqueles corações que estão meio que à margem, que às vezes caminham nas ruas invisibilizados. Esses dias para trás, estava dirigindo e tal, e aí lá em Juiz de Fora tem muitos semáforos que o pessoal acaba vendendo balinha e tal. E num que eu paro para fazer academia, tem uma pessoa lá, um jovem, que ele é muito dedicado. E assim, toda vez que eu vejo ele, eu me sinto inspirado. Porque faça chuva, faça sol, esteja frio, esteja calor, ele está lá, trabalhando, vendendo dignamente. Não importuna ninguém, faz o corre dele assim, de boa. Faz o corre dele de boa. E aí, ele passou para vender a balinha dele, e aí na hora que ele foi passar por um carro, só foi e levantou o vidro. Eu fico pensando, poxa, a que ponto? Talvez a nossa indiferença chegue em muitos instantes a ponto de criar tantas fronteiras e tantas barreiras. Porque para que tanta disposição de trabalhar no bem se a gente não está disposto a acolher as pessoas? Porque a disciplina é uma característica de alguém que tem muita força. Mas para que essa força toda se ela não te permite ser mais humano? Para que todo esse vigor se ele não te ajuda a ser útil? Porque às vezes a gente pode ser sem saber a resposta da prece de alguém que estava ali angustiado e simplesmente pede presença. Pede presença. Eu acho curioso o jeito que a vida tem de apresentar as circunstâncias. Hoje estava lá cedo com a juventude e a gente já está caminhando para encerrar. Inclusive, a gente vai fazer, se Deus quiser, juntamente com o Congresso Adulto, também o Congresso da Juventude o ano que vem. Então, já aproveitando, aquecemos motores, as boas vibrações, porque a gente precisa de espaço para a juventude. A gente precisa demais de corações que acreditem, que invistam
e que estejam efetivamente dispostos a colaborar nessa causa. Só que para isso a gente precisa enxergar os jovens, porque não é colocar a régua aqui em cima e falar assim, olha, agora você tem que chegar aqui para você visto, mas é estender a mão e falar assim, vamos, o compromisso a gente faz juntos. Você vai acertar, vai errar, mas que somos nós, senão corações que temos sido agasalhados pelo amor do Mestre, que nos tem tolerado as falhas desde o início e nunca tem nos deixado. Mas estávamos lá, beleza, com a juventude, e aí teve um café, pensa num café ajeitado assim, um trem do outro mundo. E aí, como bom mineiro, né, mineiro e espírita não é só o que come muito, é o que carrega também. E aí eu pedi para fazer uma matula, né, porque até chegar a Juiz de Fora tem uma quilometragem, e é bom a gente sempre andar com pão de queijo, um bolinho, né, nunca faz mal. E aí, uma mantulinha caprichada, né, de pão de queijo e bolo, preparei bonitinho, né, para levar. E eu pensando, nossa, tô feita aqui, agora já dá para chegar em paz, que a viagem demore, mas a gente está bem assegurado. Ok. Aí tô saindo, né, deixei os trem lá no hotel, peguei os trem do hotel, saí do centro, fui pro hotel, aí do hotel ia vir para cá de novo. Aí de repente, 5 minutos. Eu acho que esses minutos estão muito espiritual, tá bem grande. Eu vou acabar antes. Mas aí, beleza, né? Tava vindo para cá, aí de repente, olho pro lado e vejo quem? Um irmãozinho, caminhando na calçada. Aí veio a intuição. Falei, ô pai. Eu falei assim, vou meiar, né? Vou meiar, né? Porque ele vai comer, eu vou comer e tá tudo resolvido. Era uma latinha de bolo, uma latinha de pão de queijo. Falei, aí a gente faz um ajustamento, bolo de pão de queijo para ele, bolo de pão de queijo para mim. Aí bonitinho, fomos lá, abençoado, o irmãozinho, Ronildo, o nome dele, tal. Aí tô vindo para cá. Aí de repente, mais um. Valeu, meu Deus, né? Eu falei, tudo bem, vamos orar lá no congresso, eles dão uns trenzinhos pra gente levar. Aí foi os pão de queijo e foi os bolos. Disciplina, disciplina e disciplina. O nosso compromisso com o bem pede atenção diante das distrações. Pede resistência para a gente suportar na medida das nossas forças. Pede criatividade para que o nosso coração nunca se acomode, mas amplie sempre o olhar. E constância para que o nosso foco seja com o outro, pelo outro, a serviço de Deus. A você, meu amigo e minha amiga, que ficou até o congresso terminar, nesses momentinhos finais, a nossa gratidão.